E aí, minha gente? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada investigativa. Hoje vamos falar de um mistério profundo, um enigma que ecoa através dos séculos e que tem o poder de transformar a nossa compreensão da história e da fé. Um segredo que ficou escondido à vista de todos, o verdadeiro nome do Criador do Universo. Um nome que, por razões que vamos explorar, foi deliberadamente obscurecido e substituído ao longo do tempo. Muitos chamam de Deus, um termo amplo e abrangente que se tornou sinônimo de divindade em diversas culturas e tradições. Senhor, uma designação usada também para ídolos. Pai, uma expressão de intimidade e conexão que reflete a relação de amor e cuidado entre o Criador e a sua criação. Mas esses são títulos, não nomes. São formas de nos dirigirmos a Ele, de reconhecermos seus atributos e sua relação conosco. Assim como o teu nome é que te identifica e distingue dos demais, o Criador também tem o seu. Um nome único e sagrado, carregado de significado e poder. Esse nome foi apagado da história, como se alguém tivesse tentado silenciar a própria identidade do Eterno. Trocaram-no mais de 7.000 vezes na Bíblia, o livro que deveria preservar e celebrar a sua palavra. Uma substituição em larga escala, que levanta questões profundas sobre as motivações por trás dessa alteração. Por títulos genéricos, que diluem a singularidade e a força do nome original, mas, nos manuscritos antigos, como os do Mar Morto, descobertos em Qumran, o nome aparece, Yod, Re, letras que ecoam através do tempo, testemunhando a presença do nome original. Vav, Re, símbolos de uma conexão ancestral, que resistem à tentativa de apagamento. I, H, W, H, o tetragrama sagrado, a representação do nome que foi considerado tão poderoso e sagrado, que se tornou proibido de ser pronunciado em voz alta. Esse era o nome que Moisés ouviu, no Monte Sinai, em meio ao fogo e à revelação de sua missão, que Daúde cantava com sua harpa, em seus salmos, expressando sua devoção e sua busca por intimidade com o Criador. Que os profetas proclamavam, transmitindo a mensagem de arrependimento ao povo e alertando sobre os perigos do afastamento da verdade. De repente, sumiu. Desapareceu dos textos, das orações, da consciência coletiva. Por quê? Qual a razão por trás desse sumiço? Quem se beneficiou com essa ocultação? Essa é a verdade que vamos desvendar juntos, passo a passo, com rigor e honestidade intelectual. Não é teoria da conspiração. Não se trata de sensacionalismo ou especulação infundada. Há provas, decretos, confissões que corroboram essa narrativa. Documentos históricos que atestam a manipulação e a supressão do nome. A verdade foi enterrada, escondida em arquivos empoeirados e manuscritos esquecidos, sob tradição, medo e poder. Uma combinação perigosa que silencia vozes e distorce a realidade, mas sempre encontra um jeito de aparecer, como uma semente que germina mesmo sob a terra mais árida. Hoje, vamos montar esse quebra-cabeça complexo e fascinante, unindo as peças que foram espalhadas ao longo da história. Com história, analisando os eventos que moldaram a nossa compreensão do divino. Arqueologia, desenterrando os vestígios do passado que revelam a verdade por trás da narrativa oficial. E textos sagrados, interpretando as escrituras à luz de novas descobertas e perspectivas. Prepare-se! O que você vai descobrir ao longo desta investigação pode mudar sua visão de mundo e fé, desafiando suas crenças mais arraigadas e abrindo caminho para uma nova compreensão da espiritualidade. Por séculos, líderes religiosos, em diferentes tradições e denominações, esconderam o nome, seja por razões teológicas, políticas ou pessoais. Cada um com seus motivos, tecendo uma teia complexa de segredos e omissões. Agora, com tecnologia e acesso à informação como nunca antes na história, podemos ver os manuscritos originais, digitalizados e disponíveis para estudo, e decretos antigos, que revelam as decisões tomadas para suprimir o nome. A hora de conhecer a história completa chegou, de confrontar as verdades incômodas e de abraçar a totalidade da revelação. E ela começa agora. Prepare-se para uma jornada transformadora,
Depois do exílio babilônico, um período de profunda transformação para o povo judeu, a vida religiosa e cultural tomou um novo rumo. A destruição do Templo de Jerusalém e o subsequente cativeiro em terras estrangeiras deixaram marcas indeléveis na identidade hebraica. Em meio a esse cenário de reconstrução e renovação, os rabinos passaram a ensinar e a interpretar as Escrituras de uma maneira que resguardasse a santidade do nome do Criador. Eles se tornaram os guardiões da tradição, buscando preservar a essência da fé em um mundo em constante mudança. Uma das principais mudanças introduzidas foi a crescente reverência pelo nome Yahweh, o tetragrama que representa o nome de Deus. Os rabinos passaram a ensinar que o nome Yahweh era sagrado demais para ser pronunciado em voz alta, exceto em circunstâncias muito específicas e solenes. A base para essa proibição não era uma ordem direta das Escrituras, pois o mandamento original era não usar o nome em vão, ou seja, não jurar falsamente ou usá-lo de maneira irreverente. A pergunta é: foi medo? Ou queriam afastar o eterno e se tornar donos de uma religião, como vemos em muitas religiões e inclusive no Brasil? No entanto, com o tempo, a interpretação se tornou mais rigorosa e eles proibiram o uso total do nome em conversas cotidianas e até mesmo em orações informais, como uma forma de extrema precaução contra a profanação. No Talmud, a compilação das leis e tradições orais judaicas, ficou registrado o desenvolvimento dessa prática e as razões por trás dela. Segundo a tradição, só o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa, podia pronunciar o nome sagrado. E ele o fazia apenas uma vez por ano, no dia mais sagrado do calendário judaico, Yom Kippur, no Santo dos Santos, o santuário mais interno e sagrado do templo. Para o povo em geral, o nome divino virou tabu, envolto em mistério e reverência. Para evitar pronunciar o nome proibido, criaram substitutos que pudessem ser usados em seu lugar. O mais comum deles era Adonai, que significa Senhor. Outro substituto frequente era Hashem, que significa simplesmente o nome. O nome, que originalmente era para ser um memorial eterno, uma forma de conexão direta indicado por ele mesmo, foi de certa forma trancado em um cofre de silêncio. Gerações cresceram sem ouvir o nome do Criador sendo pronunciado em suas comunidades, aprendendo apenas os substitutos. Com o passar dos séculos e a dispersão do povo judeu, a pronúncia original se perdeu, envolta em mistério e incerteza. O que era pessoal, íntimo e acessível virou distante, reverenciado, mas também menos presente na vida cotidiana. E essa mudança profunda na forma como o nome de Yahu era tratado foi só o começo de uma série de transformações na prática religiosa e na identidade judaica. Se os rabinos silenciaram o nome, a Igreja Católica trancou de vez. No Concílio de Laodiceia, proibiu-se o uso de nomes judaicos nos cultos. YHWH virou Kyrios, grego, e Dominus, latim, ambos Senhor. Jerônimo, na Vulgata Latina, trocou YHWH por Dominus em toda a Bíblia. A Igreja perseguiu quem ousava usar o nome original. Por séculos, cristãos rezaram ao Senhor, sem saber do nome verdadeiro. Com a Reforma Protestante, esperava-se uma mudança, mas a tradição continuou. Reformadores mantiveram Senhor nas traduções. Surge então Jeová, fruto de um erro vogais de Adonai, inseridas em YHWH. Era só um lembrete para não pronunciar o nome, mas virou palavra híbrida. Mesmo assim, Jeová se popularizou em algumas traduções. Hoje, estudiosos reconhecem que Jeová é incorreto, mas a maioria ainda usa títulos. O nome verdadeiro seguiu escondido. A arqueologia confirma. O nome YHWH era conhecido e usado. No papiro de Soleb, do Egito Antigo, aparece YHW. Na estela de mesa, rei de Moabe menciona YHWH. Até inimigos sabiam o nome. Os manuscritos do Mar Morto mostram YHWH escrito milhares de vezes, em destaque. A proibição da pronúncia veio depois. Essas descobertas provam: o nome não era segredo, era parte da vida do povo. A substituição por Senhor foi um apagamento, não respeito. A verdade estava enterrada, mas agora está diante de nós. Os maçoretas, escribas judeus, criaram sinais vocálicos para preservar a pronúncia do hebraico. Mas ao chegar em YHWH,
colocaram as vogais de Adonai como lembrete para não pronunciar o nome. Isso gerou a forma híbrida Yehová, que gerou Jeová. A intenção era proteger, mas consolidou o esquecimento. A prática chamada Kereketiv confundiu gerações. O trabalho dos maçoretas foi valioso, mas, quanto ao nome, aprofundou o mistério e desobedeceu a ordem na Torá que manda proclamar o nome do Eterno. O erro se perpetuou até hoje. Afinal, como se pronuncia IHWA? Analisando as letras, Yad, Ico, somado a um A, Oco, formando Yal ou Yagê, a segunda letra quando vem depois de um som de vogal, no meio da palavra, tem som de duplo R, como em arroz ou Hulk. Então temos Yaor, Uau, tem som de U longo, como em Washington ou William. Agora temos Yahu, He, and finally, the last letter. He no final da palavra fica com H mudo, pronunciando Yahu ou Yahu, mas a escrita mais correta seria Yahu, mantendo as 4 letras na palavra. Nomes bíblicos como Isaías, Iesha, Yahu, e Jeremias, e Irme, Yahu, trazem essa raiz. Aleluia significa louvem a Yah. A expressão completa seria Haleluyahu. Historiadores antigos registraram sons semelhantes. A forma Javé é mais uma corrupção, pois hebraico original não tem J e nem V, mas Yahu é considerada mais fiel. Não é só um nome, é uma declaração de identidade e tem um significado oculto que falaremos em outro vídeo. Entender isso reconecta com a essência e o propósito da criação. A própria Bíblia previu o esquecimento e a restauração do nome. Jeremias denuncia trocaram o nome por Baal, Senhor. Isaías profetiza: meu povo saberá o meu nome. Joel diz: todo aquele que invocar o nome de Yahu será salvo. Nas traduções, trocaram por Senhor, mas a promessa é sobre o nome. Hoje, pessoas do mundo todo podem redescobrir Yahu. Não é moda, é cumprimento de profecia. A verdade está sendo restaurada. Chegamos ao fim da jornada. Vimos como o nome foi escondido por medo, poder e tradição. A arqueologia e os manuscritos trouxeram a verdade à tona. Agora, a escolha é sua. Continuar com títulos ou abraçar o nome original. Não estou aqui para impor, mas para mostrar os fatos. Pesquise, reflita, ore. A verdade liberta, mesmo que desconforte. A decisão está em nossas mãos. Shalom a todos.